Notação assintótica, Big O, Big Theta, complexidade logarítmica quadrática e log n. Você sabe o que é ou como funciona tudo isso? Se ficou com alguma dúvida ou quiser só aprender a analisar a complexidade de um algoritmo, fica comigo até o final desse vídeo que eu preparei um guia completo com exemplos para você se tornar cada vez mais um programador insubstituível. Afinal, as IAs estão batendo na nossa porta. É conhecimento comum que um algoritmo é uma sequência de instruções que produzem um determinado resultado final. Assim como existem várias formas de realizar uma mesma tarefa, também existem vários algoritmos escritos de forma diferente que produzem esse mesmo resultado final. Mas isso significa que todos eles têm a mesma performance? Não. Então é necessário ter uma forma eficaz de poder comparar esses diferentes algoritmos. Existem dois parâmetros principais no meio desta comparação. Primeiro, quão rápido ele executa, e segundo, quanto de espaço e memória ele está ocupando. Por exemplo, dado um algoritmo qualquer, como esse que calcula a sequência de Fibonacci, nós poderíamos primeiro executá-lo e depois avaliar a performance final, quanto tempo que ele levou e quanto de espaço e memória ele ocupou nesse período de tempo. Isso funciona, mas tem alguns problemas. Primeiro que o algoritmo pode levar muito tempo para executar, até mesmo horas. A simples tarefa de comparar a complexidade de 10 algoritmos diferentes se torna quase inviável. Segundo que o tempo geralmente varia com o input de dados fornecido para ele. É muito diferente calcularmos a sequência de Fibonacci de 2 ou de 100. Terceiro, que a máquina onde ele executa tem impacto direto na performance. Então, dado todas essas observações, se faz necessário existir uma metodologia que abstrai esses cenários e parametrize essa comparação. É aí que entra o que é conhecido por notação assintótica. Dentro dessa notação, existem três formas principais de representar a execução de um algoritmo. Big O, representando o pior caso, Big Omega, o melhor caso, Big Theta, um caso médio. Só que quando estamos analisando a performance de um algoritmo, por padrão consideramos só a execução do pior caso, pois é ele que fará a diferença. É justamente por isso que é comum falar apenas de Big O quando estamos nos referindo à notação assintótica. Esse algoritmo, por exemplo, temos uma operação de atribuição mais outra operação de atribuição mais uma operação de soma mais uma operação de impressão. Somando tudo isso, temos 4 operações ou Big O de 4. Se reparar, o algoritmo possui a mesma quantidade de operações independente dos valores atribuídos às variáveis. Quando o número de operações de um algoritmo é fixo, falamos que ele tem uma complexidade de execução constante. Independente dele ter 1, 4 ou 50 operações, o tempo de execução sempre se mantém. E por convenção, em vez de utilizar a quantidade de operações para representar sua complexidade, utilizamos apenas o valor 1, ou Big O de 1. Em um gráfico onde é comparado o tempo e o espaço pela quantidade de inputs, Big O tem esse comportamento. Uma vez que a quantidade de inputs não altera, o tempo de execução sempre se mantém constante. Agora imagine o seguinte cenário. Você precisa adivinhar um número presente neste array, onde os valores vão de 1 a 100. No melhor dos cenários, você adivinharia apenas com um palpite. Já no pior caso, você adivinharia apenas na centésima vez, ou após 100 palpites. Aumentando um pouco a quantidade de números neste array para 1000, o pior caso também aumenta para 1000 palpites. Quanto maior a quantidade de inputs, mais tempo leva para adivinhar ou executar esse algoritmo em questão. Nesse caso, falamos que esse é um algoritmo de complexidade linear, pois o pior tempo de execução aumenta linearmente de acordo com o tamanho do array. Assintoticamente, podemos representar essa complexidade como O de n, onde n representa essa quantidade de inputs variável. Trazendo esse cenário para o código e analisando as operações, temos o seguinte: uma operação de atribuição
mais, entre parênteses. Note que estamos dentro de um loop for. Por conta disso, existem operações que vão executar n vezes, sendo n vezes a quantidade de elementos dentro do nosso array. Então temos uma operação de comparação, mais uma operação de atribuição, mais uma operação de acesso ao valor do array, mais uma operação de comparação, n vezes, mais uma operação de impressão, pois isso será executado apenas uma vez quando o valor for encontrado. Simplificando, temos 2 mais 4n. Esse 2 é um valor constante, pois ele vai se manter o mesmo independente da quantidade de itens no nosso array. Por conta disso, podemos eliminá-lo, pois ele se torna irrelevante. Então temos big O de 4n. Esse 4 também é um valor constante e por conta disso podemos eliminá-lo. Afinal, big O de 4n assintoticamente é a mesma coisa que big O de n. Vamos ver isso no gráfico para entender melhor. Este é o comportamento de big O de n graficamente. Note como o tempo e o espaço aumentam linearmente conforme a quantidade de inputs também aumenta. Graficamente, big O de 4n poderia ser representado mais ou menos assim. Por mais que ele ocupa 4 vezes mais espaço ou tempo, note que graficamente ele possui o mesmo comportamento que big O de n. Por isso, é comum ignorarmos a constante e simplesmente classificar os algoritmos lineares como big O de n. Agora voltando no mesmo problema de adivinhação. Só que dessa vez, a cada palpite de número, em vez de dizer se ele é o correto ou não, eu vou te dizer se ele é maior ou menor. A estratégia nesse caso é sempre chutar o valor do meio, pois dessa forma estaríamos sempre eliminando metade das possibilidades. Em um array com valores de 1 até 100, precisaríamos dessa vez apenas de 4 palpites para acertar o valor 56. Para quem reconheceu, esse é um padrão muito conhecido como o algoritmo de busca binária. Para um array de tamanho 100, no pior caso, em vez de 100 palpites, são necessários apenas 8 iterações até chegarmos no valor final desejado. Note como existe um padrão onde os valores são sempre divididos por 2. Inversamente proporcional, existe um padrão onde os valores são sempre multiplicados por 2. Este padrão também é conhecido como os exponentes de 2. Assim como o contrário da adição é a subtração, o contrário da multiplicação é a divisão, o contrário dos exponentes são os logaritmos. Como estamos falando de exponentes de 2, são logaritmos na base 2. Log na base 2 de 8 igual a n é o mesmo que falar 2 precisa ser elevado a que número n para ser igual a 8. Como sabemos que 2 elevado a 3 é igual a 8, logo, log na base 2 de 8 é igual a 3. Esses algoritmos que possuem esse padrão são classificados como algoritmos logarítmicos, ou big O log de n. Para efeitos de comparação, um input com 1.048.000 dados são necessários apenas 20 iterações para encontrarmos o valor final desejado. Afinal, log na base 2 de 1.048.576 é 20. Analisando isso tudo, podemos constatar que os algoritmos logarítmicos são muito mais eficientes que os algoritmos lineares. Aqui temos um algoritmo para analisarmos a complexidade. Ele recebe por parâmetro um valor. Vamos supor então que esse valor seja 16, apenas para debugarmos. Precisamos encontrar um padrão de execução das operações deste algoritmo. Note que possuímos um for, onde a variável i se inicia como 2 e o for continuará enquanto a variável i for menor ou igual ao valor. Então, para um valor 16, a primeira iteração i será igual a 2,
a cada iteração e é apenas impresso em tela. Na próxima iteração, i aumenta sempre sendo multiplicado por 2. Então, i é igual a 4. 4 continua sendo menor ou igual a 16. Então, o for continua. Na próxima iteração, o i é igual a 8. 8 continua sendo menor ou igual a 16. Então, o for continua. Próxima iteração, i igual a 16. 16 também continua sendo menor ou igual ao valor que é 16. Então, o for continua. Na próxima iteração, 32, o valor já não é menor ou igual a 16. Por conta disso, o for se encerra. Note como existe um padrão de aumento da nossa variável i, que é justamente o padrão dos exponentes de 2. Analisando por outra forma, é o mesmo que pegássemos o valor e fôssemos sempre dividindo ele por 2. Esse é um padrão que já conhecemos. São os logaritmos de base 2. Então, log na base 2 de 16 é igual a 4, que é justamente a quantidade de iterações que o nosso for executou. Por conta disso, podemos classificar esse algoritmo como complexidade logarítmica, ou Big O log de n. Temos um algoritmo clássico de busca binária em um array. Vale lembrar que, para que um algoritmo de busca binária funcione, é necessário que o array em que estamos trabalhando seja previamente ordenado. Então, supondo que temos um valor 9 e queremos buscar se ele se encontra neste array onde os valores vão de 1 até 10. O algoritmo trabalha com 2 ponteiros que controlam a área de busca do nosso array através dos índices. Então, temos o ponteiro left, ou ponteiro da esquerda, que é inicializado apontando para o índice 0, e temos o ponteiro right, ou ponteiro da direita, que é sempre inicializado com o último índice do nosso array. Lembre-se que na estratégia de busca binária, sempre iniciamos selecionando o valor do meio. Para isso, precisamos calcular qual é o mid-index, ou o índice do meio do nosso array. Esse cálculo é feito somando os índices dos ponteiros da esquerda e direita, dividindo por 2 e arredondando para baixo. Então, 0 mais 9 dividido por 2, 4,5, arredondando para baixo, índice 4. Então, nosso mid-index vai ser 4. Com isso, comparamos se o valor do meio, 5, é igual ao valor que estamos buscando, 9. Como não é, partimos para o próximo if, comparando se o valor do meio é maior que o 9. Também não é, o que significa que caímos na última cláusula else, onde o valor do meio é menor que o valor 9 que estamos buscando, significando que o 9 se encontra à direita do nosso array. Neste caso, como a última cláusula else indica, precisamos movimentar o nosso ponteiro da esquerda para o ponteiro do meio mais 1, ficando 5. O nosso ponteiro da direita se mantém como 9 e o loop continua, afinal, o ponteiro da esquerda ainda é menor ou igual ao ponteiro da direita e ainda não encontramos o valor desejado. Continuando, precisamos calcular novamente o índice do meio. 9 mais 5, 14 dividido por 2, 7 redondo. Então, nosso mid-index é 7. Comparando novamente, 7 é igual a 9? Não. 7 é maior que 9? Também não. Então, também caímos na última cláusula, afinal, 7 é menor que o 9 que estamos buscando, o que significa que o 9 se encontra à direita do nosso array. Então, novamente, precisamos diminuir o nosso campo de busca movimentando o ponteiro da esquerda para o mid-index mais 1. 7 mais 1. O ponteiro da esquerda é 8. O ponteiro da direita continua 9.
E o nosso loop também continua, afinal ainda não encontramos o valor, e o ponteiro da esquerda continua sendo menor ou igual ao ponteiro da direita. Calculando novamente o ponteiro do meio, 8 mais 9, 17, dividido por 2, 8,5, arredondando para baixo, 8. Então, o nosso mid-index também será 8. Continuando a comparação, verificamos se o valor do nosso mid-index 9 é igual ao valor que estamos buscando, 9. Neste caso, sim. Então, sendo assim, nosso algoritmo se encerra, afinal encontramos o valor 9. O que precisamos observar com atenção neste algoritmo é que, ao comparar os valores e movimentar os ponteiros, estamos sempre diminuindo a área de busca pela metade e eliminando metade dos elementos do nosso array. Já conhecemos muito bem este padrão, afinal ele é um padrão de log na base 2, ou seja, um algoritmo de busca binária também é um algoritmo logarítmico ou classificado como Big O log de n. No gráfico, este é o comportamento da complexidade logarítmica. Note que, quanto mais input adicionamos, menor é o impacto na execução do tempo do algoritmo. Afinal, estamos sempre dividindo o nosso montante de elementos n por 2. Note também que é muito mais performático do que os algoritmos de complexidade linear, perdendo apenas para os algoritmos de complexidade constante. Aqui temos um novo algoritmo para analisarmos a complexidade. Ele recebe por parâmetro uma variável n. Vamos assumir que n seja igual a 4 para efeitos de testes. Na primeira linha, inicializamos uma nova variável x com o mesmo valor de n, ou seja, x também será 4. Logo mais você entenderá por que da existência de x. Dando seguimento, temos um loop while que será controlado por n. Ou seja, ele executará enquanto n for maior que 1. Na primeira iteração do algoritmo, então n é 4. Logo em seguida, este próprio n é atualizado e dividido por 2. Então n se torna 2. Temos também um loop for internamente. Este loop for irá executar x vezes, lembrando que x foi inicializado com o mesmo valor de n padrão, ou seja, x é igual a 4. Este loop irá executar 4 vezes, imprimindo a variável i. Então, será impresso 0, 1, 2 e 3. O 4 não é impresso, pois 4 não é menor que o próprio 4, x. Assim partimos para a próxima iteração do loop while. Dessa vez, n é igual a 2. Logo em seguida, n é novamente atualizado para 2 dividido por 2 igual a 1. O for ocorrerá novamente 4 vezes, imprimindo 0, 1, 2 e 3. No próximo loop while, o algoritmo se encerra. Afinal, n agora é 1 e 1 não é maior que 1. Agora é necessário reparar que existem 2 loops principais acontecendo neste algoritmo. Temos o loop while, que executa externamente, e temos o loop for, que executa internamente. O loop while é controlado pela variável n. Como a cada iteração n é sempre dividido por 2, o while executa em Big O de log de n. Afinal, log na base 2 de 4 é igual a 2, justamente as duas iterações. Se n fosse 16, podemos assumir que log na base 2 de 16 é igual a 4,
ou seja, o loop while executaria 4 vezes. Já o loop for executa n vezes, pois logo no início x é inicializado com o valor original de n. Então, o for executa linearmente de acordo com n. Como n é igual a 4, o for executou 4 vezes. Se n fosse igual a 16, o for executaria 16 vezes. Então, podemos dizer que o for executa em big O de n, ou linearmente. Agora que vem o pulo do gato. Para cada iteração do while, o for é executado n vezes. Se o while executa uma vez, o for executa 4. Se o while executa 2 vezes, o for executa 8 vezes. Então, aqui na verdade temos um produto do while vezes o for, ou n vezes log de n. Por isso, este algoritmo é classificado como big O de n log de n. Como é um produto das complexidades linear com logarítmica, chamamos essa complexidade de linearítmica. Um outro algoritmo muito famoso é o merge sort, sendo ele um algoritmo de ordenação. Dado um array qualquer, seu objetivo é ordenar os elementos presentes nele. Para isso, ele utiliza uma estratégia que a gente chama de divide and conquer, ou dividir para conquistar, onde o problema é primeiro dividido em subproblemas menores, para assim facilitar depois a conquista, que é a fase final onde ocorre a resolução dos problemas menores até chegar ao resultado. Na fase da divisão, o array original é separado ao meio até que restem apenas arrays com um elemento dentro. Assim podemos iniciar a separação. Aqui temos um array com os elementos 3, 7, 4 e 2. E um outro array com os elementos 5, 6 e 1. Ainda não temos arrays apenas com um elemento, então continuamos a separação. Aqui teríamos mais um array com os elementos 3, 7 e 4, 2. Aqui teríamos 5 e 6 e o elemento 1. Continuando, temos a separação em arrays menores. Agora sim, todos os nós da nossa árvore possuem apenas um elemento nos arrays. Agora se inicia a fase final da conquista, onde cada nó desta árvore representando um array com um elemento é mergeado e feita a comparação de elemento por elemento para mantermos a ordenação. Começando por aqui, 3 e 7 se mantém 3 e 7, afinal 3 é menor que 7. A união dos arrays 4 e 2 fica 2 e 4, afinal 2 é menor que 4. E assim a ordenação vai sendo feita. Aqui se mantém 5 e 6 e partimos para o próximo nível da árvore, onde agora é feito merge destes arrays, ficando 2, 3, 4, 7. Aqui ocorre a união destes dois arrays, ficando 1, 5 e 6. Agora novamente unimos estes dois arrays, ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chegando ao nosso resultado final com um array totalmente ordenado.
Agora vamos ver como fazer isso tudo através do código. Aqui temos o código dos dois métodos que representam as duas etapas do nosso algoritmo. O primeiro deles representa a etapa da divisão e o segundo representa a etapa da conquista. Na etapa da divisão, é utilizada a técnica de recursividade para separar o array principal em arrays menores. Vamos debugar essa parte para entender na prática como ela funciona. Supondo que temos o array com estes valores 3, 7, 4 e 1 e queremos ordená-los através do merge sort. Então passamos esta informação para o nosso método merge sort. O método identifica qual é o índice do meio do nosso array para que possamos dividi-lo em dois novos arrays, left e right, ou o array da esquerda e o array da direita, assim sucessivamente, criando a nossa árvore de chamadas recursivas. Então é feita a separação do array da esquerda com os valores 3, 7, o array da direita com os valores 4 e 1. Note que esses novos arrays são também chamados e enviados para o mesmo método merge sort para que essa separação continue sendo executada. Assim, os arrays são separados em dois novos arrays com os valores 3, 7, 4 e 1. Todo método recursivo precisa ter um ponto ou uma condição de parada. Caso contrário, ele iria executar infinitamente e não teria um resultado. O nosso ponto de parada aqui é quando o array for menor que 2, ou seja, quando ele possuir apenas um elemento, indicando que não há mais como fazer a sua separação. Neste momento, o método retorna com este mesmo array de valor. Finalizada a etapa da divisão, inicia-se então a etapa da conquista. Mas antes de continuarmos debugando este código, vamos entender como funciona este método merge na prática. Ele recebe por parâmetro dois arrays, left e right, e retorna um novo array com os elementos destes dois arrays mergeados. Então, supondo que queremos realizar o merge de um array com os elementos 1, 3, 7 e outro com os elementos 4 e 8, sendo este o array da esquerda e este o array da direita. O método inicializa dois ponteiros que vão controlar a ordem em que os elementos dos arrays são mergeados ou não. Então, temos um ponteiro L apontando para o primeiro elemento do primeiro array e um ponteiro R também apontando para o primeiro elemento do segundo array. Neste loop while é então feita a comparação de elemento por elemento de ambos arrays e adicionando eles no array de retorno. Então é comparado o valor do ponteiro da esquerda com o valor do ponteiro da direita. 1 é menor que 4? Sim. Então o 1 é passado para cá e o ponteiro da esquerda avança uma casa. 3 é menor que 4? Sim. Então o 3 vem para cá e o ponteiro da esquerda avança uma casa. 7 é menor que 4? Não. Então o 4 vem para cá e o ponteiro da direita avança uma casa. 7 é menor que 8? Sim. Então o ponteiro da esquerda vem para cá. Como finalizamos todos os elementos de um array, este loop while se encerra, pois não tem mais como comparar ambos arrays. Existem outros dois loop whiles para caso ainda tenha algum valor restando em algum dos arrays, como é o caso do nosso array da direita, que ainda possui o valor 8. Então, este loop while aqui executa, onde todos os elementos deste novo array são inseridos no array de retorno. Aqui só temos o 8, então ele é inserido e aqui é retornado o novo array com todos os elementos ordenados. Agora que entendemos como funciona o método merge, já podemos dar continuidade ao nosso algoritmo original.
Inicia-se então a fase da conquista, onde cada array é retornado até obtermos o resultado final. Como já chegamos ao final da nossa fase da divisão, obtendo um elemento por array, voltamos executando o método merge para cada um dos arrays retornados pelo merge sort. Então aqui iremos executar o método merge para estes dois arrays passando por parâmetro, que vão retornar um novo array ordenado. Aqui a ordem se mantém, afinal 3 é menor que 7. Novamente, o método merge é executado, passando estes dois arrays por parâmetro. Dessa vez, o array retornado vai ser 1 e 4, que são esses dois valores de forma ordenada. Assim, o merge é executado mais uma vez, passando estes dois novos arrays por parâmetro. O resultado da execução deste algoritmo, conforme vimos, será o array ordenado. Assim, obtemos o nosso resultado e finalizamos a execução do nosso merge sort. Para entender como classificar a complexidade deste algoritmo, precisamos reparar que, na primeira parte, estamos criando a árvore de chamadas sempre dividindo o array original pela metade. Este é um padrão que já conhecemos como os logaritmos de base 2. Como temos 4 elementos no nosso array, a nossa árvore possui 2 níveis. Afinal, log base 2 de 4 é igual a 2. Se tivéssemos 16 elementos, teríamos 4 níveis na árvore. Afinal, log na base 2 de 16 é igual a 4. Com isso, constatamos que esta primeira parte executa em tempo logarítmico, ou complexidade big O log de n. Já na segunda parte da conquista, para cada nível da árvore, todos os elementos são acessados pelo menos uma vez. Afinal, precisamos comparar valor por valor para ordená-los. Se o nosso array original possui n elementos, o método merge irá executar n comparações. Então, este algoritmo executa em complexidade linear. Ou seja, para cada log de n, executamos n vezes. Então, temos um produto de log de n por n. Isso resulta em uma complexidade n log de n, ou conhecido como complexidade linearítmica. No nosso gráfico de tempo e espaço por quantidade de inputs, este seria o comportamento de n log de n, ficando acima da complexidade linear, logarítmica e constante. Este algoritmo possui 2 fors alinhados. Ambos percorrem a mesma quantidade de elementos definidos por n. Supondo que n seja igual a 4, esse seria o padrão de valores impressos: 00, 01, 02, 03. Assim que j, que é a variável que controla o for interno, atingisse o valor 4, ela já deixaria de ser menor que o próprio 4 definido por n. Assim, o primeiro for interno se encerra e parte para o próximo loop do for externo, continuando no padrão. É como se tivéssemos uma matriz 4x4 ou n por n, onde as linhas são controladas pela variável j e as colunas são definidas pela variável i, seguindo o padrão de coordenadas.
e assim por diante. Para cada linha impressa ou cada execução completa do for interno, estamos percorrendo o array n vezes. Com 2 linhas impressas, percorremos 2 vezes n. 3 linhas, 3 vezes n, e assim por diante, até executarmos o algoritmo completo, que seria n vezes n, ou n ao quadrado, que é justamente a complexidade de execução deste algoritmo, big O de n ao quadrado. Vale a pena prestar atenção que sempre que tivermos um for dentro de outro for e ambos percorrem a mesma quantidade de elementos, este algoritmo será de complexidade quadrática. Aqui temos um padrão bem interessante para avaliarmos. Supondo que temos um array de tamanho n e um algoritmo que tenha um loop que também execute n vezes e a cada iteração interaja com todos os elementos deste array. Neste padrão, este algoritmo também executaria em n vezes n, ou em n ao quadrado. Acontece que não é muito comum a gente ver por aí este padrão de algoritmo. É mais comum vermos o que está representado por este método aqui. Por exemplo, se n fosse igual a 4, o padrão de impressão deste algoritmo seria o seguinte: na primeira iteração, ele imprime todos os valores. Na segunda iteração, ele ignora o primeiro e imprime os restantes. E assim sucessivamente, até que todos os valores sejam impressos. O desafio aqui é descobrir qual é o padrão e a complexidade de execução deste algoritmo. Para chegarmos a uma conclusão, precisamos avaliar que, em uma matriz n por n, ou uma execução de n ao quadrado, este padrão que estamos vendo aqui é exatamente a metade de elementos executados em n ao quadrado. Ou seja, ele poderia ser representado como n ao quadrado dividido por 2. E poderia ser classificado com essa complexidade de big O. Acontece que já aprendemos que quando falamos de notação assintótica ou estamos falando de big O, nós ignoramos as constantes. Então, este mesmo algoritmo seria classificado como big O de n ao quadrado, ou complexidade quadrática. No gráfico, n ao quadrado tem este comportamento. Note que quanto mais elementos, rapidamente o tempo de execução aumenta significativamente, levando muito mais tempo que os algoritmos linearítimicos, lineares, logarítmicos ou constantes. Este simples algoritmo, com apenas 2 linhas, é o vilão de todo programador que está aprendendo recursividade. Ele é o algoritmo da sequência de Fibonacci. Nessa sequência, os valores são sempre positivos e infinitos. O próximo valor é sempre a soma dos 2 valores anteriores. Por exemplo, o valor 5 é o resultado da soma dos valores 3 e 2. O valor 89 é o resultado das somas dos valores 55 e 34, e assim sucessivamente. Este trecho de código retorna justamente qual é o valor da sequência na posição n. Se n for igual a 3, por exemplo, ele retornará 2. Se n for igual a 10, ele retornará 55, afinal 55 está na 10ª posição da sequência. O nosso desafio agora é debugar esse código e entender como funciona a complexidade deste algoritmo. Toda função recursiva deve possuir o que chamamos de base case, ou um ponto de parada. Caso contrário, ela executaria eternamente, afinal o seu objetivo é chamar a si mesmo
n vezes até produzir um resultado. No nosso caso, o base case é esta cláusula if. Então, quando o valor de n for igual a 0 ou a 1, ele retornará a si mesmo, fazendo com que o algoritmo ou todas as chamadas para a mesma função se encerrem. Supondo que queremos encontrar qual é o quinto elemento da nossa sequência de Fibonacci. Então, chamaríamos a função Fibonacci, representada por f, passando 5 por parâmetro, sendo 5 o nosso n. 5 não é igual a 0 nem igual a 1, que são os nossos base cases da função. Sendo assim, ela continua a execução. E aí se inicia as chamadas recursivas propriamente ditas. É criada uma árvore de recursão de n-1, o 5-1, somada a uma outra árvore de recursão onde o n é menor que 2. Na prática fica assim. É feito uma chamada recursiva 5-1 e outra chamada recursiva passando 5-2. Traduzindo, a chamada é feita passando 4 e 5-2, 3. 4 e o próprio 3 também não atingem os nossos base cases. Então, a árvore de recursão continua a execução. Assim, são chamadas novamente duas vezes, passando 4-1 e 4-2. Aqui, passando 3-1 e 3-2. Traduzindo, passamos 3, 4-2, 2, 3-1, 2, e aqui passamos 1. Continuando a execução do algoritmo, 3 ainda não atingiu o nosso base case, então as chamadas continuam, passando 3-1, 3-2. Neste ramo da árvore, 2 também continua a execução, passando 2-1 e 2-2. Aqui, o mesmo caso. Mais uma chamada para a função 2-1 e 2-2. Note que aqui, neste ramo da árvore, o valor 1 atinge os nossos base cases. Então, neste ramo, a execução se encerra. Atingimos um base case. Porém, o algoritmo continua para os outros ramos da nossa árvore. Então, traduzindo, aqui temos 2, 1, 1, 0, 1 e 0. Neste ponto, a maior parte da árvore já atingiu os base cases, encerrando a execução recursiva. Porém, ainda temos um ramo aqui, onde tem o valor 2. Assim, mais uma vez, são feitas duas chamadas. 2-1, 2-2, ficando 1 e 0, atingindo todos os base cases. Neste ponto, como os base cases foram atingidos, o algoritmo começa a retornar à sua origem. Afinal, a função retorna sempre um valor e esses valores são somados até chegarmos novamente ao topo com o resultado final. Então, para o f de 1, como atingimos um base case, como o n é igual a 1, ele retorna o próprio n, ou seja, retorna 1. Aqui, o n é 0. Então, 0 ele retorna o próprio n
que é 0. Esses valores são somados e retornados. Então, 1 mais 0, ele retornará 1. Neste outro ramo, o f de 1 retorna 1. Então, é 1 mais 1. Aqui retorna 1, aqui retorna 0, aqui é 1 e 0. Assim, os retornos continuam junto com as somas. Que 1 mais 1 é igual a 2, somados a 1 mais 0, que é igual a 1. Neste outro lado da árvore, temos 1 mais 0 igual a 1. E aqui temos o n igual a 1, que também é 1. Continuando as somas e os retornos, 2 mais 1 é 3, que são somados com 1 mais 1, 2. No último ou no primeiro nível aqui da árvore, temos 3 mais 2, que é igual a 5, que é justamente o valor, coincidentemente, do quinto elemento na sequência Fibonacci. Agora, precisamos entender como avaliar a complexidade de tudo isso que desenhamos aqui. Por exemplo, nós temos as ramificações e os níveis de ramificações. Aqui temos um nível 1, um nível 2, um nível 3 e um nível 4. No nível 1, temos duas chamadas recursivas. No nível 2, temos 4 chamadas recursivas. No nível 3, teríamos 8 chamadas recursivas. No nível 4, teríamos 16 chamadas. Por que eu falei teríamos para os níveis 3 e 4? Justamente porque os base cases foram sendo atingidos e as ramificações foram se encerrando. Aqui nós temos uma árvore pequena, pois calculamos apenas o quinto elemento, mas imagina para números maiores. Quando falamos de analisar a complexidade de um algoritmo ou sobre notação assintótica, estamos falando em identificar os padrões. E podemos perceber que com o aumento da árvore, ela sempre manterá este padrão de crescimento no número das chamadas. Se reparar, eles aumentam exponencialmente. Aqui temos 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, sucessivamente até 2 elevado a n. E esse valor também mantém um padrão de acordo com o número n inicial. Para o valor 5, nós temos 4 níveis na nossa árvore. Para o valor 6, nós teríamos 6 níveis. Para o valor 50, nós teríamos 49 níveis. Então, a quantidade de níveis mantém um padrão de n menos 1. Esse é justamente o número de execuções de chamadas padrão da nossa árvore. Poderíamos dizer que a complexidade deste algoritmo é Big O de 2 elevado a n menos 1. Mas, novamente, quando estamos falando de Big O, estamos falando de uma aproximação do pior caso. Por isso, nós ignoramos as constantes, o que leva a este algoritmo ter a complexidade de Big O de 2 elevado a n, ou complexidade exponencial. No gráfico, é perceptível pela curva o quanto a complexidade exponencial aumenta significativamente o tempo de execução com valores relativamente baixos. Com poucos inputs, o tempo aumenta exponencialmente. Para efeitos de comparação, 2 elevado a 10 são 1000 operações, 2 elevado a 20 é 1 milhão de operações e 2 elevado a 30 é mais de 1 bilhão de operações, sendo que 30 é um valor muito baixo. Então, isso demonstra
que os algoritmos com essa complexidade são nem um pouco performáticos. Neste exemplo, temos mais um algoritmo recursivo para analisarmos. Ele é simples, recebe um valor por parâmetro e possui um for que vai de 0 até n, que é o valor informado. E para cada iteração, ele faz uma chamada recursiva diminuindo em 1 o valor de n. E assim as chamadas vão sendo feitas sucessivamente até que o valor de n atinja o nosso base case, que é ser igual a 0. A ideia aqui, então, é encontrarmos um padrão de crescimento do número de chamadas de acordo com o valor de n. Então, vamos lá. Para fins de testes, nosso n será igual a 3. Assim, chamamos nossa função, passando 3 como parâmetro. O for se inicia de 0 e executa enquanto o valor for menor que 3, o nosso n. Então, ele vai executar 3 vezes, enquanto o i for igual a 0, 1 e 2. Assim que o i atingir o valor 3, ele deixa de executar. Para cada uma das iterações deste for, é feito uma chamada recursiva diminuindo 1 do valor de n. Então, teremos o seguinte: para cada iteração, faremos uma chamada recursiva de n, que é 3, menos 1. Aqui mais uma chamada. E a terceira chamada. 3 menos 1 é igual a 2. Então, na prática, estamos chamando f de 2. 2 ainda não é igual a 0, não atingimos o base case. Então, o for continua executando. Dessa vez, ele irá executar enquanto o i for igual a 0, igual a 1. Quando atingir 2, ele deixa de executar. O mesmo vale para todas as 3 chamadas. Para cada iteração deste for, também é feita uma chamada recursiva, passando n menos 1. Nosso n no momento é 2, então temos 2 menos 1. E assim ocorrerá para todas as chamadas da árvore. Traduzindo essas chamadas, estamos, na verdade, chamando f de 1. Dessa vez, cada chamada desta irá executar novamente o for, porém, será enquanto o valor for menor que n. Ou seja, apenas uma iteração deste for irá executar. E assim ocorrerá o mesmo para todas as ramificações da árvore. Para cada um desses for, ocorre novamente uma chamada recursiva, passando f de n menos 1. Nosso f no momento é 1, então 1 menos 1. Traduzindo essas chamadas, estamos, na verdade, passando 0 por parâmetro. Neste momento, atingimos o nosso base case. Então, para cada execução destas chamadas, executará o nosso print. Assim temos nossa árvore de chamadas completa. Agora repare que o nosso n é 3. Então, a árvore se inicia com 3 chamadas. Para cada uma dessas chamadas, foram originadas 2 novas chamadas. E para cada uma dessas chamadas, se originou mais uma chamada.
No total, foram 6 execuções dessa função print final do nosso base case, que é justamente a multiplicação dessas chamadas na nossa árvore, 3 vezes 2 vezes 1. Note então que o padrão é diminuir 1 de n a cada nível da nossa árvore. Por exemplo, se n fosse igual a 5, nós teríamos o primeiro nível da árvore, o primeiro for, executando para os valores 0, 1, 2, 3, 4. Para cada um dessas iterações, geraria um novo for executando de 0, 1, 2 e 3. E assim sucessivamente. Um novo nível da árvore executando até 2, até 1 e até 0. O que dá exatamente 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 chamadas para as nossas funções print no base case da nossa árvore. Esse padrão é justamente o que conhecemos como os fatoriais. Então, um número fatorial é justamente o produto de todos seus números anteriores. 3 fatorial, por exemplo, é igual aos produtos de 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Com isso, podemos classificar este algoritmo como sendo Big O de n fatorial. Olhando no gráfico, é muito perceptível o quanto n fatorial cresce absurdamente com poucos inputs. 5 fatorial, por exemplo, demanda 120 execuções. 10 fatorial, mais de 3 milhões e meio. 15 fatorial, então eu nem sei como se pronuncia esse número. Então, com todos esses comportamentos que estudamos, o que fica de lição é a gente ter esse olhar crítico para os algoritmos e estar sempre avaliando como eles estão se comportando. Muitas vezes soluções que executam em tempo fatorial, exponencial ou quadrática podem ser revistas com uma abordagem mais inteligente, claro, e que tem uma performance mais semelhante a esta parte de baixo do gráfico, que é o que devemos procurar no dia a dia. Lógico que nem todo algoritmo é possível ser aprimorado, mas o nosso papel é estar sempre atento aos códigos que escrevemos ou que copiamos do ChatGPT, afinal ninguém é de ferro. Cada vez mais um colaborador insubstituível.